salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN, mais um! Nossa revista radiofônica, que vem recheada de informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, dia 5 de julho de 2018. Sejam bem-vindos! Presidenciáveis em ação. Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reclama do fato de Lula não ter sido convidado para a sabatina promovida pela Confederação Nacional da Indústria. No evento ontem em Brasília, empresários vaiaram o pré-candidato Ciro Gomes. Senta que lá vem textão. Depois de ser alvo de uma torrente de críticas e perder contratos, youtuber Júlio Cocielo divulga vídeo em que pede desculpa e diz ter tomado importantes lições sobre o racismo. Uma quase dupla, com um bigodão à la Detetive Magnum e na companhia de Tata Werneck, Cauã Raymond se lança no encalço de um serial killer numa comédia que está chegando aos cinemas brasileiros. O ator é o nosso convidado nesta quinta-feira. Esses são alguns destaques do Morning, que está apenas começando. Estamos abrindo as portas neste dia maravilhoso, né, Paulinha? Nossa, que dia, Edgar. Que dia para se estar viva nesse programa. Você sabe que hoje a gente vai para os assuntos mais comentados do Brasil. Eu acredito que este homem tem fandom. Tem gente que é fã dele. Hashtag Cauã Rei no Morning. Por isso que é fandom, né? Além de estar muito bem nesse filme que eu assisti ontem para poder fazer a entrevista, posso dizer que é majestade, não é? É todo um reinado, né? Não é verdade? Então, hashtag Cauã Rei no Morning, participem com as suas opiniões. Os tweets de vocês fazem parte também da nossa transmissão aqui no Morning Show. E se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, vocês já sabem, vale prêmio aqui do programa. Boa. E olha só, você que está nos ouvindo aí, pode mandar mensagens também pro Cauã Raymond aqui no Morning Show pelo nosso WhatsApp. 11 931 17009 é o nosso número. Mande aí o seu comentário sobre a carreira dele, o seu elogio, pergunta que você quiser fazer pro Cauã também tá valendo, tá bom? Esperando mensagens em áudio e em vídeo por aqui. 11 931 17009. No mais, você pode assistir ao Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp e também nos acessar em todas as mídias sociais. Estamos no Instagram, por exemplo, e também no Facebook com um conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida. Vamos abrir o noticiário falando do pedido de desculpas do youtuber Júlio Cocielo, que dias atrás fez uma piada considerada racista e por isso chegou até a perder contratos comerciais. Paulinha, para começar, vamos relembrar rapidamente o que aconteceu com o youtuber Cocielo. Não foi uma piada apenas, né? Depois se descobriu todo um histórico lá. Né? Virou uma longa história mesmo, Ed. Então, o tweet foi esse que vocês estão vendo aí na transmissão. É assim que fala o nome, gente? Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia, hein? Esse foi o tweet do Júlio que repercutiu. Ele chegou a apagar esse tweet, mas vocês sabem que na internet tudo se printa, não dá pra apagar nada. Fazendo alusão à velocidade do atacante francês. Ele justificou falando que estava querendo fazer isso, né? Falar da velocidade, mas é claro que associar a um arrastão, sim, tudo tem errado. A ver com algumas outras coisinhas aí, né? E foi isso que as pessoas perceberam, começaram a criticar o Júlio. E aí o FBI da internet foi pra trás, foi no histórico de tweets do Cocielo e achou outros tweets, alguns bastante fortes, né? Que tocaram bem as pessoas. E racistas, sim, racistas, eram racistas, sim. Então, tinha, por exemplo, cara feia pra mim é fome, África, o país mais feio do mundo. Tinha aquela piada, eu tô fazendo aqui entre aspas, porque do Kinder Ovo, né? Por que o Kinder Ovo é branco por fora e preto por fora e branco por dentro? Porque se fosse preto por dentro, roubavam um brinquedo. Enfim, eram vários tweets, eles foram compilados, eles foram multiplicados, foram expostos, fizeram com que o Júlio voltasse no histórico dele e apagasse aí muitos outros tweets que estavam ali, que talvez hoje ele não fizesse. As marcas cancelaram
os seus contratos, se manifestaram publicamente contra esse tweet e esses anteriores do Cossielo. Personalidades pediram punição exemplar. Racismo é crime no Brasil, então pediam para que ele fosse punido, né? Então realmente foi uma coisa que mobilizou muita gente. E aí, ontem à noite, o Cossielo gravou um vídeo e publicou para os seus 16 milhões de seguidores no YouTube. Vamos assistir uma parte desse vídeo para vocês conferirem o que é que ele falou. Eu entendo muito bem a revolta que rolou. E em meio a tudo isso, eu queria entender. Eu olhei e falei, mano, deixa eu entender aonde eu errei. E eu fui atrás desse erro e eu agradeço as pessoas que souberam me ouvir, souberam conversar comigo e me explicaram sobre o racismo institucional e o racismo velado. E a partir desse momento que eu entendi, eu percebi que é importante, é uma coisa que todo mundo devia aprender e entender. É uma parada que a gente só precisa prestar atenção nas estatísticas. Por exemplo, muito negro morre sendo confundido com bandido. Também teve o caso de um negro que ele estava entrando no carro dele, ele foi preso, acusado de estar roubando o próprio carro. É bom a gente se informar. No meu caso, a minha ignorância foi combatida com conhecimento. E quando eu fiz esse tweet, logo em seguida eu deletei ele, porque quem me conhece, quem me assiste, sabe que meu intuito nunca foi ofender ninguém. E quando eu vi que tava ofendendo, eu deletei. Quando pesa no bolso, as pessoas pedem desculpa. Mano, eu não nasci em berço de ouro, eu vim do nada. A coisa mais importante pra mim é a minha criação e humildade. E eu aprendi que a humildade, ela não tá no que a gente tem, ela tá no nosso caráter. E quem me ensinou isso foi minha mãe. Eu me sinto envergonhado em ter decepcionado ela. Eu entendo completamente o porquê que isso tudo tá acontecendo. E eu não precisei pensar duas vezes pra sentar aqui, me posicionar e pedir desculpa por todos esses erros. Sobre os tweets antigos. Tem muitos de quando eu tinha, sei lá, mais ou menos 17 anos de idade. Aquele monte de merda que eu falei é muito distante de quem eu sou hoje e do tanto que a minha vida evoluiu de repente. O vídeo vai mais longe, ele fala mais sobre o assunto, Edgar. E é basicamente isso que ele teve, acho que bota um ponto final no que ele tem a dizer a respeito das coisas que aconteceram. Mas segue a pressão mesmo para que exista e haja uma punição exemplar. Uma das pessoas públicas que inclusive se manifestou foi o Bruno Gagliasso, né? Que tem se manifestado frequentemente, principalmente nessas questões de racismo, por ter uma filha negra. Então pediu foi boicote, né? Ao canal, enfim. São diversas as manifestações ainda pressionando. E mesmo com esse pedido de desculpas, tem quem acha que, ok, a pessoa pode errar e melhorar. E tem quem acha que, nossa, que grande balela, agora que doeu no bolso, né? Veio a público pra falar alguma coisa. Então, mas aí o que o cara tem que fazer então, né? Porque eu acho que foi super digno o que o Cossielo fez. Ele não só reconheceu o erro dele, né? Ele não tentou justificar o erro. Ele reconheceu, eu errei, peço desculpas, foi uma coisa babaca, uma coisa idiota, isso não vai se repetir. E foi atrás também para entender o porquê, porque às vezes o cara também não entende, né, o porquê do que ele está sendo acusado. Então ele foi atrás, reconheceu, pediu desculpas, tá arcando com as consequências da perda de patrocínios. Então, eu acho que agora também, gente, vamos passar Vai carregar isso pro resto da vida, né? Ué. Porque ninguém tem direito ao esquecimento, jamais, hoje em dia, com esse negócio de internet. Com esse tipo de lição que ele se refere, muitas vezes antes do advento das mídias sociais, se aprendia no silêncio, né? Quando se aprendia, né? Agora, a proporção que isso ganha, a dimensão que isso ganha, quando você coloca um comentário desse tipo, os comentários que ele faz nessa proporção, quer dizer, é questão de se reaver mesmo postura, conduta, pensamento, porque isso cada vez mais vai estar difundido no âmbito global, no âmbito planetário. Acabou a brincadeira. Você lembra que eu falei ontem para seguir o conselho do ET Bilu? Buscar conhecimento. Eu acho que isso você vai também reverter com ações na prática, no dia a dia, e não só não colocando mais esse tipo de piadas no Twitter, nas redes sociais. Eu acho que isso o Cossielo aprendeu sim, vai ser uma lição que ele vai carregar aí pro resto da vida dele, viu, Edgar? Ô Vini, vamos lá, a gente falou já, né, das proporções que tomaram, né, esse caso aí do Cossielo, e o Bruno Gagliasso, né, fez
um pedido aí, pediu boicote, né? Qual é a relação desse, digamos, contra-ataque por parte do MBL? Tem a ver com isso? Mais especificamente com o que, Vini? Porque aí também, Edgar, começa a virar... Tem o MBL atacou o Bruno. O Bruno, porque começa a virar o quê? Também uma guerra ideológica, né, de interesses, né, que aí entram questões políticas também, culturais, enfim, né? Então os caras, eles divergem em outras situações, aí um aproveita um deslize do outro para poder também apontar os erros, né? Então o Gagliasso, ele tá ali no papel dele também, né, de apontar, de pedir o boicote ao Cossielo, mas aí é aquela coisa, né, Edgar, você tem que estar também disposto a poder a receber também as mesmas críticas, né, e o pessoal também vê se você também sempre foi uma pessoa a par aí dessas situações. E aí o que acontece? O MBL apontou no Twitter algumas piadas homofóbicas do Bruno Gagliasso em 2009, né? A gente pode colocar aqui também na nossa tela alguns tweets aí que o Gagliasso fez em 2009, fazendo algumas, na verdade foram até RTs, né, Edgar, que ele deu, dizendo o seguinte, um deles, né? Feliz Natal, lésbica amada que só come peru na noite de Natal. Cuidado para não engasgar, relaxa que desce gostoso. Nossa. Em um outro ele diz: Papai Noel é boiola porque vive com o saco na mão, anda com um monte de viado e sempre aparece na noite do dia 24. No Natal todo mundo lembra do Papai Noel e esquece dos viados que puxam o trenó. Eu não esqueci. Feliz Natal para vocês, meus amigos. E por último, ter ciúme de mulher feia é como alarme em Fiat 147. Então foram algumas piadinhas, vou colocar igual a Paula fez, né? Entre aspas, que foram aí acusadas de serem piadas homofóbicas por parte do Bruno Gagliasso, que o MBL foi lá e apontou. E aí agora, logo cedo, o Gagliasso fez o seguinte tweet: estou aqui em 2018 respondendo com minhas ações e atitudes por quem já fui também em 2009 e mesmo antes disso. De alguma forma todos estamos, não é passando o pano no preconceito, mas sim passando tudo a limpo, que o mundo vai se tornar um lugar melhor. É a condição de rever. É o teto de vidro, né? De rever posições, condutas, né? É a chance que a gente tem a todo instante de se melhorar. Quantas vezes a gente discute temas aqui polêmicos, sensíveis, né? E que a gente tem arraigado dentro da gente sentimentos, pensamentos que formaram a nossa personalidade, a nossa identidade, né? E que a gente tem que constantemente estar revendo isso para você não incorrer em injustiça, em atos inclusive hoje considerados criminosos, que num passado muito recente não era considerado uma piadinha, uma coisa assim que passasse batido. Não, hoje não. As coisas não são mais assim. E o louco dessa história é e principalmente para vocês ouvintes que são jovens e que estão publicando sempre coisa na internet, foto, comentário e tal. Replicando essas coisas? Não, é a questão de você não ter mais esse direito ao esquecimento. Tá lá, vai, sabe? É isso. Você tá contando uma história ali, muitas vezes inconsequente e balizada pela sua idade, quer dizer, um cara de 16 anos... Você acha que ele já sabe de tudo, sabe? Ele tem as opiniões as mesmas que ele vai ter quando ele tiver 30 anos? Olha, mas tem um alento pra isso que a Paulinha tá dizendo, porque as virtudes também ficam. Ficam, mas é coisa a se pensar. Por que a gente tem que opinar sobre tudo e tão violentamente nas redes sociais? Sabe? Por que a gente tem que apontar dedo pra todo mundo o tempo inteiro? Não sei. É uma coisa a se pensar, porque isso não vai ser esquecido, vai estar lá como o retweet do Gagliasso, que hoje ele deve ter lido, que ele nem deve ter lembrado e deve ter falado, nossa, por que eu retuitei isso? Que viagem. Como esse menino que deve ter relido todas as piadas que ele fez e falado, por que eu fui replicar isso que eu vi, até ele fala no vídeo, eram piadas que eu via em grupo de WhatsApp, era piada que aparecia em stand-up que eu achava engraçado. Não some mais.
O negócio é o seguinte, hoje a gente tá vivendo uma geração de santos, né? Todos são santos, todo mundo é do bem, todo mundo é bonzinho. Eu me incluo fora dessa porque eu não sou. Não, acho que é o contrário, hein, Caio? Não. Quero ver, vamos lá, vai. Hoje em dia todo mundo Como assim, se santo? desviou da curva. Contrário. Nossa, que isso, você é não sei o quê. Só que me assusta muito, dentro desse contexto, a necessidade que as pessoas têm de falar o que pensam. Todo mundo é externamente da patrulha do bem, mas internamente, pô, todo mundo pensa coisas que se você falar na rua, você vai ser apedrejado, velho. Não dá, eu também sou assim. Eu gostaria de falar tudo que eu penso, mas não dá. Agora, pra que ter um Twitter? Ninguém tá interessado em saber o que você quer falar. Por isso que falam aqui, Caio, faz o Twitter. Não, eu vou falar só groselha como todo mundo, velho. Eu acho uma bobagem toda. E aí esse Bruno Gagliasso agora fala essas groselhadas, queria apontar o dedo. O problema é o Twitter hoje, então, Caio. É você achar que o que você tem a dizer é importante. Agora, o negócio é o seguinte, eu não tô vendo as pessoas agora pesarem em cima do Bruno Gagliasso como pesaram no Júlio Cocielo. Aí... Você fala, mas peraí, o Júlio Cocielo foi racista. Sim, foi. Não tem o que discutir. O Júlio Cocielo foi extremamente racista, merecia uma punição homofóbico. Mesmo como... Sim. Pelas piadas dele, acho que foi. Sim. E o crime de homofobia também é tão crime quanto o racismo. Homossexuais também morrem por serem homossexuais. Pelo simples fato de gostarem de pessoas do mesmo sexo. Também é uma coisa que é... Mas os repudiada. tweets do Bruno só são antigos, não são atuais. Ah, e até quando então ele beleza, não é então beleza. pode. A questão é a achei que era de hoje. seguinte: Peraí, a Vini, pessoa mas, pode ó, melhorar. Você não acredita mas que calma ninguém aí. possa melhorar, Peraí, Lógico Caio? que eu acredito. Só uma frase que o eu Vini- sou totalmente contra qualquer coisa assim de vamos apedrejar ele. O Cossielo frase postou dele, isso Vini. essa semana passada. Mas peraí, ele faz um meia-culpa ali, Claro, ele se vê que foi recoloca. errado. O Júlio deve Cocielo ser- também fez. Sim. Ótimo, e que agora ele melhore. Só que o tweet do Cossielo foi a semana passada, foi agora, não foi só os do o que o passado. Gagliasso quis dizer até no tweet agora de retratação dele, vamos dizer assim, é que ele tá respondendo em 2018 com as suas ações. Sim. Né? Quer dizer, ele já tá mostrando... Que ações? Que ele só aparece em comercial dançando? Que ações que ele faz, gente? Desculpa. Não, as ações do dia a dia, né? As Mas pessoas peraí, que estão eu mais não, próximas dele eu só devem não, saber eu não tô melhor, querendo mas falar com isso, olha, vamos também matar o Bruno Gagliasso. Não é isso, que eu sou totalmente contra esse tribunal de rua, tribunal Sim. de internet. Eu só tô querendo dizer que eu vejo dois pesos e duas medidas. Quando foi com o Cossielo, a internet inteira, tá vendo? É racista, vagabundo. Agora com o Bruno Gagliasso, porque ele tem o loiro azul e porque ele é bonitinho, casado com uma mulher bonita... Ai, gente. Acho que proporcionalmente ele errou, também pelo... Ai, o Bruno é impossível. Eu não sei gente, quantos ele seguidores sempre erra. tem, mas enfim, Eu vejo dessa você diferença. colocar aí a proporção de seguidores, a dimensão... Tem a mesma relevância. Não, eu até acho que o mais Bruno é super o relevante. Cossielo. Ele fez tweets no passado que foram péssimos, tanto que ele pediu desculpa, entrou aí. Só que ontem ele tava falando isso. Ele pode ter melhorado. O Cossielo, daqui a Eu 20 acredito que anos, sim. Ninguém pode fica com as ser um mesmas cara ideias idiotas pra foda. sempre. Ele pode ser, ele pode estar. Inclusive, muita gente que convive com o Cossielo fala, gente, é um cara legal, um cara bacana, um cara realmente que é humilde e que teve essas atitudes babacas no passado. Sem nem saber, de repente. Como ele mesmo falou, o que é o racismo institucional. Coisas que, de repente, ele mesmo não entendia. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu tava na faculdade nessa época, deve ter sido em 2007, 2008, ou seja, 10 anos atrás, um apresentador muito famoso de televisão foi assaltado aqui em São Paulo. Roubaram o Rolex dele aqui no Itaim, ele tava com o bração pra fora, roubaram o Rolex dele. E aí depois ele publicou uma carta falando assim: poxa, gente, eu ajudo ONG, eu ajudo pobre, eu ajudo criancinha e sou roubado. Cara, eu li aquilo com uma indignação, eu falei, o que você tá querendo dizer? Você paga teu imposto, então, pra não ser roubado? Às vezes o racismo, os preconceitos, vêm de uma forma tão velada no cara que tá se colocando como um bonzinho, que a gente fala, o Cossielo disse isso, esse é um vagabundo. Esse aqui não, esse aqui é do bem. Eu não tô falando pra apedrejar ninguém, eu só estou falando que as pessoas, quando acham que um é bonzinho, não, passa um pano. Aí quando o outro já é meio porcalhão, não, vamos matar, derrubar e tal. Eu acho que todo mundo erra, todo mundo com o tempo, como a Paulinha falou, vai passando, evolui. Acho que eu também tinha ideias muito mais imbecis do que eu tenho hoje, 10 anos atrás, mas com o tempo passando você vai evoluindo. Mas só sou contra, só tô falando isso pra ser contra o apedrejamento de todo mundo. Calma, todo mundo tem como se explicar, tem como evoluir e tal e coisa. O bom dessa liberdade que as mídias dão hoje é que a gente tem a oportunidade constante de rever pensamentos, né, e de mudar de opinião e, consequentemente, ter condutas, digamos, mais nobres, mais elevadas, né? Isso é muito bacana, né? Se a gente aproveita dessa forma, obviamente. Vamos girar o assunto. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reclamou que
que o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, não foi convidado para um evento realizado ontem em Brasília. Eu fico pensando, o que será, né? Vamos lá, Trindade, que evento foi esse? Vamos contar aí o que aconteceu em Brasília com relação aos presidenciáveis. Bom dia para você aí na capital do poder. Agora imagina, né, o ex-presidente Lula na sede da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí da mesa, bom dia, ouvintes. Olha, Edgar, a história é a seguinte, é tradicional. A Confederação Nacional da Indústria faz questão de ouvir os candidatos à presidência da República para saber ali quais são as promessas e qual é a tendência de cada uma gestão, e a partir daí os integrantes da CNI tomarão as suas decisões. Antigamente era muito importante, era muito mais importante, porque ali rolava o início de financiamento de campanha eleitoral, afinal o PIB brasileiro estava lá. Para descrever assim, é um grande anfiteatro, onde estão todos os representantes estaduais da CNI, né, integrantes das confederações estaduais, Fiesp, FIENG em Minas Gerais, FIEG no Rio de Janeiro e assim por diante. Então, é o grosso do empresariado brasileiro. E os principais candidatos estiveram lá. Fazendo um resumo rápido aqui. Geraldo Alckmin chegou batendo na tecla de crescimento. Ele disse que não adianta fazer um discurso fácil de emprego sem crescimento e controle fiscal. Marina Silva, ela deu aquela geralzona e acabou não arrancando nem aplausos e nem vaias. O plenário ficou meio em silêncio, deu aquela ideia de cri, depois que ela fez o pronunciamento. Nem ódio, nem amor. O Álvaro Dias chegou dizendo ali a língua do empresariado, de que o Estado está grande demais, defendeu um plano audacioso de privatização. Ciro Gomes foi a polêmica da vez. E aí ele diz que vai rever o que ele chama de selvagem a reforma trabalhista. Trazer a bola para o meio de campo e, olha, foi como falar de corda em casa de enforcado. Diz que vai chamar as centrais sindicais para rever a reforma trabalhista. Isso foi polêmica. Foi polêmica e, inclusive, foi um momento onde foi vaiado também, né, pelos empresários ali presentes. A gente tem esse vídeo para mostrar, para ilustrar o que você está dizendo, Trindade. Bruno, por favor, solta pra gente. É o debate, mas o meu compromisso com as centrais sindicais é trazer essa bola de volta para o meio de campo. Até lá, nós não vamos mudar nada. Nós vamos fazer um debate de 6 meses. Pois é, vai ser assim mesmo. Pois é, vai ser assim mesmo. Se quiserem um presidente fraco, escolham um desses que conversam fiado aqui para vocês. Não é assim que vai ser. Ponto final. Outra pergunta. Olha lá, pronto. Ele começou ali um ensaio de vai ali tímido, um ensaio de aplauso mais tímido ainda. Esse é o Ciro que se mostra cada vez mais dentro da personalidade que ele carrega já na sua carreira política, né, Trindade? Pois é, e você viu que dividiu o plenário. O Eduardo Cunha, uma vez, me disse numa entrevista que quando ele fala um assunto polêmico, ele sai com a certeza de que ganhou pelo menos metade do auditório, né? Ou seja, o água com açúcar não ganha nem um lado e nem outro. Eu acho que isso está dando certo para o Ciro e para o Bolsonaro. Em seguida veio o Jair Bolsonaro, que foi aplaudido. Esta, para mim, foi a surpresa. O clima mudou. Jair Bolsonaro aplaudido numa reunião da Confederação Nacional da Indústria. E ele apresentou linhas gerais, assim, mas deu uma de simples, dizendo que espera dos empresários contribuição, por exemplo, na área de educação. Agora, Henrique Meirelles também surpreendeu. Ele descreveu ali uma linha de que, quando ele estava no comando da economia, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, as coisas davam certo. Quando ele saiu, o caso da Dilma, aí a coisa desandou. Então esse foi o discurso de Henrique Meirelles, que também está no páreo, apesar de nas pesquisas patinar, né? Então esta é a proposta inicial dos candidatos, não foi debate, né? Foi um momento agendado para cada candidato
apresentar aos empresários as suas propostas. Agora, o Ciro sendo o Ciro, né? O Ciro sendo o clássico Ciro. Ô Zé, só pra gente não deixar passar rapidamente pra fechar a tua participação com a gente aqui no Morning Show, me conta pra gente o que aconteceu exatamente com o ministro do Trabalho, Elton Yomura, né, que é mais um a desfalcar o Ministério de Notáveis às avessas do presidente Michel Temer. O que aconteceu, Trindade? Agora você imagina, ministro de Estado do Trabalho impedido de ir ao Ministério do Trabalho e impedido de falar com assessores do Ministério do Trabalho e com investigados. E mais, acusado de ser o testa de ferro de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson tentou emplacar a filha dele como ministro do Trabalho, a Cristiane Brasil. Não conseguiu porque uma ação no Ministério da Justiça suspendeu a posse. Ela já estava nomeada no Diário Oficial. Olha, Edgar, foi assim uma história assim nos Correios que Roberto Jefferson desconfiou que estava sendo traído pelo PT, detonado pelo PT, e aí ele falou, já que eu vou levar todo mundo. E aí iniciou a delação do Mensalão e que acabou num grande abalo, quase derrubou o ex-presidente Lula e acabou numa CPI e condenações do Supremo Tribunal Federal. Nelson Marquiselli, o deputado de São Paulo do PTB, teve hoje uma operação no gabinete dele. Antes, uma operação assim no gabinete era uma coisa extraordinária. A polícia da Câmara barrava os policiais federais brigavam. Agora não, entrou na rotina. Hoje, Nelson Marquiselli foi ao gabinete atender os policiais e dizer, não, é por aqui e tal. Entregou o celular dele para ser investigado. Quer dizer, a coisa caiu na normalidade, uma terrível normalidade. Valeu, Trindade. Obrigado pelas tuas informações. Bom trabalho, um abraço para você. Muito bom dia, Ed. Bom dia a todos. Vamos agora com a política internacional. Segundo reportagem divulgada ontem pela CNN, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu várias vezes a invasão da Venezuela. Caio, essa história não é exatamente nova, ela já vem de tempos aí. Me lembro que no ano passado, por exemplo, o Trump falou sobre lançar mão de uma opção militar contra o governo de Nicolás Maduro. É exatamente isso, Edgar. Não é bem muito nova essa história, porque foi até pública pela boca do próprio presidente Trump. No mês de agosto do ano passado, ou seja, quase um ano atrás, o Trump disse exatamente como você colocou, que não abria mão de ter que contar com essa opção de uma invasão militar em Venezuela por conta da confusão toda que acontece lá, os protestos antigovernamentais que aconteciam com muita energia no ano passado, em que manifestantes eram mortos, mais de 120 pessoas foram mortas por causa disso. Teve o ataque dos ex-militares, lembra? Aquele ataque com helicópteros e tal, tava uma bagunça toda. Isso coloca em risco grana, vamos falar a verdade. O pretexto são as vidas, mas os governos estão se importando com dinheiro, essa que é a grande realidade. Isso coloca em xeque o livre mercado. Por aqui estava preocupando o presidente Donald Trump e ele falou quase um ano atrás o seguinte: eu conto sim com essa opção. O filho do Nicolás Maduro, inclusive, um dia atrás, ele falou o seguinte: olha, se houver invasão militar dos Estados Unidos aqui, a gente vai invadir a Casa Branca e também vai ter uma resposta com fuzis em Nova York. Foi uma tensão, um momento tenso entre os Estados Unidos, entre Washington e Caracas. Agora, numa reportagem de ontem da CNN, segundo os jornalistas norte-americanos, fontes anônimas muito próximas, ligadas ao presidente Donald Trump, confirmaram que sim, houve reuniões do Trump com o secretário de Estado, com o secretário, que era o Rex Tillerson ainda, que já foi demitido, com o secretário de Segurança Nacional, falando o seguinte: olha, a gente tem que contar com essa possibilidade, porque qualquer coisa, se o circo pegar fogo, a gente invade com o nosso exército lá. Ok. Essas fontes disseram que isso nunca chegou a muito próximo de ser concretizado, mas sim houve reuniões para que esse plano B fosse traçado, fosse contado como uma possibilidade. Foi isso que veio à tona e só trouxe mais calor à discussão, já que se sabia que existia essa possibilidade, já que o Trump falou publicamente no ano passado, inclusive teve resposta do filho do Nicolás Maduro, mas agora com fontes ligadas à Casa Branca e tal e coisa, dizendo que houve reunião, se coloca de uma forma ainda mais concreta, embora eles tenham dito que isso nunca chegou próximo de ser concluído. Agora 10h30, horário de Brasília.
Vamos lá, Scarlett Johansson recebeu críticas depois de ser divulgado que a atriz fará o papel de um homem trans no filme Rub and Tug. Quais os detalhes? Paulinha, traz pra gente, por favor. Pois é, ela vai interpretar o Dante Tex Gill, que é um homem transgênero que comandou uma máfia de casas de massagem durante a década de 70. Até lá no meu blog eu coloquei uma foto do personagem, olha aí, ó, na transmissão, pra vocês verem como que era o Dante Tex Gill. E aí o que aconteceu é que a Scarlett, ela já tem um passado de ter cumprido um papel que teoricamente não seria dela, né? A gente tá vendo a foto aí de A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell, que é uma adaptação de um mangá pro cinema. E, no caso, seria uma protagonista asiática. E aí foi a Scarlett Johansson, ela já nessa ocasião foi bastante criticada. Então é a segunda vez que ela está ocupando o lugar que seria de uma minoria que não tem oportunidade dentro da indústria de Hollywood. Por isso ela está recebendo muitas críticas. Aí a gente tem, claro, que muita gente escrevendo na internet sobre, e os representantes da Scarlett Johansson respondendo a esses críticos. E aí eles disseram o seguinte: falem para os críticos mandarem as suas mensagens para Jeffrey Tambor, Jared Leto e Felicity Huffman, também falando sobre esse assunto. Esses atores, né, eles também interpretaram personagens transgêneros. Então, em Transparent, Clube de Compras Dallas e Transamerica. Jared Leto ganhou o Oscar ou não? Ele ganhou o Oscar, né, com esse papel, né? Ganhou. Então, assim, em vez de eles responderem exatamente alguma coisa sobre o assunto, eles meio falaram, olha, meus amiguinhos também fizeram a mesma coisa, sabe assim? Sim. Falem com todo mundo que já fez isso. Então a resposta também caiu muito mal, porque não foi em relação ao assunto, né? A ela aceitar a situação dela, ela jogou meio que na conta dos outros. Ela não, os representantes, porque ela individualmente não falou nada. E aí teve até um tweet dessa atriz, que é a Jamie Clayton, de Sense8, que é transgênero, e que resume um pouco dessa decepção por ter a Scarlett Johansson nesse papel. Então, ela disse o seguinte: atores transgêneros são chamados apenas para audições de papéis trans. Nem são considerados para outros tipos de papéis. Isso é um problema real. A gente nem consegue entrar na sala. Escalem atores trans em papéis cis. Eu desafio vocês. Então, que a oportunidade não é igual dos dois lados, né? Não é que o ator trans também tem a possibilidade de ir lá e interpretar a Jacqueline Kennedy numa adaptação da história da Jackie O, né? E aí, quando tem um papel que seria ideal, sim, eles escolhem uma atriz cis. Tá aí, sempre uma discussão válida, né? A gente sabe que hoje existem, por exemplo, atores e atrizes transgêneros de sucesso. A produção Uma Mulher Fantástica levou o Oscar de melhor filme estrangeiro esse ano, protagonizado por uma atriz trans que interpreta uma trans também ali nos cinemas. E é uma coisa super delicada e que sempre causa discussão aqui. E que eu já falei que eu acho que o ator pode interpretar qualquer pessoa. Esse é o papel do ator, né? Eu tava pensando exatamente isso. É a profissão dele. Ele atuar como se fosse tal coisa, como se fosse tal pessoa. O que ficam enchendo o saco? Mas aí eu acho que esse tweet dessa outra atriz aqui, da atriz do Sense8, que me sensibilizou mais. Se o ator pode interpretar qualquer pessoa, então uma mulher pode interpretar um homem, uma trans, enfim, quem ela quiser. Então, a atriz, se é transgênero, também poderia ter a chance de tentar outros papéis e de ser escalado para um papel de um ator cis, Mas o mercado é assim, eu tenho 1,87 m, peso 86 quilos, ou seja, eu sou magro e alto, mas eu queria ser modelo, mas infelizmente o mundo da moda só contrata gente bonita, ainda não tem vaga pra feio, eu tenho que me contentar, o mercado é assim, velho. Você queria ser modelo, Caio? Não, tô brincando, tô usando um exemplo, até porque eu não sou feio. Vamos lá. Ô Vini, vem aqui, vamos bater um papo sobre Brasil e Bélgica. Amanhã, às 3 da tarde, temos esta peleja pelas quartas de final da Copa do Mundo. Vamos lá, tem palpites aí, Vini? O que a gente pode esperar desse jogo aí? Um jogo bonito, né? Eu imagino. Promete, né? Pelo estilo de jogar das duas seleções e São as duas seleções que mais finalizaram a gol nesta Copa do Mundo, né? Tem a maior média de finalizações aí. Claro, a Bélgica caiu até num grupo um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, do que a seleção brasileira, mas teve umas oitavas de final um pouco mais complicada, né, Edgar? Contra o Japão ali, saiu
perdendo por 2-0, foi até surpreendido, né? Ninguém esperava essa virada aí da Bélgica, essa dificuldade da Bélgica para bater o Japão, mas tem grandes jogadores, tem o Hazard, tem o De Bruyne, tem o Lukaku, né? São jogadores ali que a seleção precisa sim se preocupar. Eu acho que nós temos que apostar realmente no nosso ataque mesmo, porque a recomposição da Bélgica, a recomposição ali, o sistema defensivo deles já mostrou que é um pouquinho falho, né? Então acho que é por aí que a seleção tem que se aproveitar aí para bater a Bélgica nessas quartas de final. E aí também tem o jogo das 11 horas da manhã, né, entre Uruguai e França, e aí desses dois duelos sai aí já uma decisão da semifinal. O Tite acabou de confirmar o time, Edgar. Alisson no gol, Fagner continua na lateral direita, a zaga com Thiago Silva e Miranda. O Miranda vai ser o capitão dessa vez, né? O Tite tem essa postura de revezar, né, a abraçadeira ali de capitão. Eu não gosto muito disso, mas com o Tite sempre foi assim, no Corinthians era assim também. Mas e acho que a tendência é que agora ele vai afunilando e mantendo ali, né? Entre dois jogadores, talvez entre os zagueiros, né? Sim. Eu posso só Pode fazer ser. um pequeno parênteses, Claro. que é bem estúpido pra vocês que entendem de futebol, mas pra mim... Qual que é a função do capitão no gramado? É o quê? É Botar falar uma com o pra- time, cara. É Falar organizar o time. Mas não, isso não cabe a qualquer um. Goleiro que não é o capitão. ele vai Cabe, falar, mas sempre tem um que exerce uma liderança. Juro que é uma pergunta legítima, porque eu não Não, e não às sou vezes ligado. falar com o árbitro também. Sim, Às vezes tem essa sim. postura de tomar a frente ali. Não, eu diria numa principalmente, confusão. né? Deixa que eu Ser- falo. ser Deixa o que eu porta-voz falo ali. tal, Sim, porque sim. tem uns jogadores que são mais cabeça dura, vai xingar o árbitro, então ele toma a frente. Mas o Tite nunca colocou essa figura como uma figura única, né? Estúpida. Ele tem Pra ali... existir. Ele tem ali essa postura de acabar revezando. Ô, Vini, e o- e é um teste pro Brasil, né? Esse jogo, por conta da jogada aérea da Bélgica, né? Que é forte também, né? Com a entrada do Fellaini. O Fellaini o próprio tem entrado no segundo tempo, né? Mas é grosso, Lukaku viu, Edgar? também. Não, sim. Fellaini é grosso. Mas aquele jogador que é alto e recebe a bola ali. Netinho você, hein? Não, esse Fellaini é enganação. Esse aí pode deixar que O Witzel, né? que o Thiago Silva toma conta lá, tá? A gente espera. Aí é o seguinte, Marcelo volta pra lateral esquerda. Ah, vai voltar? Voltar, já dormiu num colchão bom agora Tá essa bem. noite. Tá benzão. Tá A benzão. coluna tá boa. Muita gente falou assim, pô, tem que continuar o Felipe Luiz tá bem, segurou, deu conta do recado, mas não, estamos falando de um cara que é considerado aí por muita gente um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Né, o Marcelo, pô... É muita eficiência, né? o cara- O Felipe Luiz tá muito é um cara bem, que meu. pode Prefiro o desequilibrar. Roberto Carlos. É um Mas cara eu- que pode desequilibrar, que pode ser o diferencial. Manja muito, né? O Roberto Carlos, infelizmente, não foi convocado, né, cara? É um pouco acima da idade. Aí no meio, Edgar, com a saída do Casemiro, entrou o Fernandinho. Sim. Né, coisa que a gente também já esperava. E aí pra frente, mesma coisa, Paulinho, Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus tá escalada a seleção brasileira contra a Bélgica. Rapidamente, o resultado para amanhã, já que você gosta de... Você é Ai, falastrão, ai, ai. você Posso gosta... falar? Vai, crava. 1-0, gol de bico do Gabriel Jesus. Gravem isso, que segunda-feira a gente coloca aqui no Mora. Beleza, já que o papo... 1-0, gol de bico do Gabriel Jesus. Tá legal. Já que o papo é futebol, o Casão aparece pra dar a hora certa pra gente aqui. Vai, Casão. Eu acho que vai ser... Tem 70% de chance do Brasil passar e 45% da Bélgica. Desde 45% era de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. Estamos de volta com o Morning Show aqui pela Rede Jovem Pan. Olha, nosso convidado de hoje tem um currículo que para muitos pode soar improvável, viu? O cara é casca grossa no jiu-jitsu, mas foi pra cama com o ator Matheus Natchergaile. Calma, preconceituosos, calma. É fã do humor negro dos irmãos Coen, mas deita e rola com uma comédia mais ao estilo familiar Sessão da Tarde. É figurinha carimbada em novelas com forte apelo comercial, mas se regozija quando trabalha com diretores faca na caveira, expressão que ele próprio gosta de definir e usar, por exemplo, com cineastas como Cláudio Assis. É visto como uma celebridade que passa incólume a problemas, mas não tem medo de dizer que fantasmas da fama e do sucesso o levaram para o divã anos atrás. Um sujeito que já foi capaz até
de amolecer o quase sempre duro discurso da ex-presidente Dilma Rousseff. Olha só isso, brincadeira, hein, ó. Cumprimentar aqui o Cauã Raymond, que está apresentando essa cerimônia. Obrigada, Cauã. Não é todo dia que a gente tem um Cauã aqui no Palácio do Planalto. O Temer que me desculpa, mas o Cauã agora ficou no protocolo em primeiro lugar. Ô, Cauã, seja muito bem-vindo aqui, muito bom. Oi, obrigado. Muito bom ter você aqui, muito bacana te Valeu. receber aqui no nosso programinha de rádio. Você lembra desse dia aí? Como é que foi? Eu fiquei surpreso, né? Mas calma aí, foi pra cama com o Matheus, você me ferrou, né? eu fiz uma cena, par romântico, poderíamos dizer, com o Matheus no novo filme do Cláudio Assis. E eu acho o Matheus o melhor e maior ator do cinema brasileiro. E foi uma honra. Era só pra exaltar o teu eu tô talento. ligado. Mas eu tinha que dar uma pontuada. Mas foi muito legal esse dia. Me chamaram pra falar sobre a nova política do cinema brasileiro na época. Eu deixei bem claro que eu não era um apoiador do partido na época e não era apoiador de nenhum partido. E mesmo assim me chamaram pra ir. Sim. Eu me senti lisonjeado porque eu tava falando da minha classe e sobre a minha classe. E aí fiquei surpreso, fiquei sem graça. Ela foi muito gentil comigo, independente de qualquer coisa. Maravilha. Cauã, a gente tá aqui, obviamente, para falar do filme Uma Quase Dupla, né? Que você tá à frente aí, um filme do diretor Marcos Baldini. Vai chegar agora aos cinemas, dia 12, quando as pré-estreias começam a ser exibidas aí, né? Vamos ver um trechinho antes da gente engrenar nesse papo aí sobre essa tua produção atual. Ela é meiga. Rio de Janeiro, 15º DP, homicídios, OFRJ 99.2, turma do Olavo, sinto saudade. Ele é corajoso. Cláudio! Para de mexer com arma na sala, meu filho! Ela é gentil. Você quer que eu te ajude? Não mexe nas minhas coisas. E agora que um assassino uniu os dois tiras, eles vão ter que sobreviver um ao outro. Aconteceu um assassinato. Um assassinato em Joelândia? Quem é capaz de fazer isso? É mesmo, cara, essa casa rosa é muito escrota. Tudo indica que a gente tá diante de um caso 126. 126 com resquício 127. Olha aqui, ó. Eu não concordo com seus métodos. Você tá na minha cidade e você tem que tratar as pessoas com jeitinho. Ei, eu tô falando com você! Ela era pobre, mas ela era bem feliz mesmo. Boa. Tá aí, olha, o Cauã, o trailer já dá uma ideia pra gente, pros ouvintes que nos acompanham em imagens também, né? Mas eu queria que você dissesse por que essa dupla, né? Você, do seu personagem com o personagem da Tata Werneck, é uma dupla quase improvável. É porque eu acho que ninguém pensaria em nós, assim, pra fazer um trabalho juntos. Acabou que foi uma ideia minha com a produtora, eu queria fazer um filme de dupla. Vinha de dramas muito densos e tava a fim de fazer alguma coisa que me desafiasse. E a Tatá também vinha de um filme O Toque, que foi super bem. E eu acho a Tatá, sei lá, um fenômeno, uma gênia da comédia e do entretenimento, uma super atriz. E a Bianca falou, por que não fazem vocês dois uma dupla? Será? Acho interessante e tal. Ligamos pra Tatá, ela curtiu. E a partir daí o filme nasceu e cresceu. Então eu acho que o improvável é uma palavra que a própria Tatá usa muito, assim, porque ela tem o humor dela, ela brinca sempre com isso, mas que ninguém escalaria a gente pra fazer par romântico. Mas a gente faz. Deve ter se divertido bastante, né, durante as gravações com a Tatá, né? Cara, eu vou te falar que eu precisei ensaiar com ela pra parar de rir, sabe? Fazer um período de ensaio pra falar, beleza, tá bom. Me acostumar, isso aí. Mas depois que começou, não. A gente queria era voltar pra casa mesmo, porque a gente ficou um tempo fora de casa. E foi super legal, cara. Foi uma experiência muito boa. E acho que eu saí bem melhor ator, assim. Por incrível que pareça, eu fiquei bem mais nervoso do que fazer gêmeos. Fazer dois irmãos. Me pegou de surpresa isso. E cinema é roteiro, a gente sabe, tá tudo escrito, as cenas são repetidas. E a Tatá vem... da comédia de improviso. Assistindo o filme, às vezes a gente fica imaginando,
Será que isso estava roteirizado ou rolou improviso? Rolava às vezes Os cacos. ou não? Os cacos. A cena é toda marcada, né? Mas a gente improvisava no ensaio, poderíamos dizer, entendeu? E isso valeu, isso vale, isso é bom, isso não é bom, corta isso, fica isso. E cada um ia propondo alguma coisa. Eu me mantive muito disponível, porque eu comecei a brincar de sigo mestre, né? Falei, se ela agachar, eu agacho. Se ela rolar, eu rolo. E aí foi divertido isso. Em alguns momentos eu me vi em umas situações bem inusitadas, assim, fisicamente, poderíamos dizer. Fazendo coisas estranhas. Que talvez não tenham ido pro corte final do filme. Ô, Cauã, nesse filme você e a Tatá fazem... deixa eu me posicionar aqui. Vocês dois fazem policiais. 2 policiais. Sim, e como você sempre, ou muitas vezes, se posiciona com assuntos não artísticos, queria te pedir pra fazer uma reflexão sobre essa polícia que a gente tem. Mas eu nunca me posicionei sobre isso. Não, sobre a polícia não. Sobre polícia não, mas cara, eu acho que sobre o filme... assuntos não artísticos, eu digo. Eu acho que eu prefiro não entrar nesses assuntos. O nosso filme é despretensioso. Sim, sem dúvida. Ele é um filme pra família. Ele é um filme pra gente esquecer desses problemas, que infelizmente eu moro no Rio. A gente tá vivendo um momento super violento. Não é uma crítica, né? Nada à polícia, nem nada. De forma alguma. Mas eu gosto de pensar no filme como um momento que você vai parar e esquecer os seus problemas e poder se entreter. Tanto seu filho, a sua mãe, você, a sua mulher, namorado com namorado, namorada com namorada, namorado com namorada, entendeu? É um filme pra todos. Cauã, às vezes a gente ouve muita crítica em relação a esse excesso que as pessoas consideram de comédias nacionais. Porque sempre fazer comédia. E você tá falando aqui que, cinema de entretenimento vale, porque a gente não pode ir lá pra se desligar e simplesmente curtir um filme. Como que você enxerga essas críticas que eu acho super bobas, porque se a gente paga ingresso pra ver Transformers e comédias americanas, eu não vejo por que não pagar ingresso pra ver as nossas comédias. Paulo Gustavo arrebentou há um tempo atrás, é um super comediante, a gente tem vários exemplos. Fábio Porchat, Hassum, adoro o Hassum, sou louco pra fazer alguma coisa com ele. A Tata Werneck é um grande exemplo com toque. E eu acho que a gente assistindo o cinema brasileiro, a gente está fortalecendo a nossa indústria e deixando o nosso dinheiro aqui dentro, né? Então, nada contra o cinema gringo, de forma alguma. Eu sou admirador do cinema francês, americano, séries e etc. Mas o cinema brasileiro tem o seu valor e está crescendo. Ô Cauã, me fala um pouco dessa tua... Como é que você flexibiliza para botar o teu talento ali no nível máximo quando você tá fazendo um drama arrastadaço, um drama, né? Aquele drama fundo mesmo, e uma comédia. Porque você é um cara que vem se mostrando muito versátil, assim, no mercado, né? Trabalhando e atuando e botando o teu talento a serviço daquilo que quer ser contado, né? E você falou agora, né, o que me chamou a atenção e que me faz te perguntar isso, dizendo que você sentiu até uma dificuldade que... Ficou nervoso fazendo comédia, que você não sentiu quando estava fazendo um papel dramático, um papel denso. Denso. Óbvio, eu falei de 2 irmãos, eu fiz... Irmãos Gêmeos, e foi um processo super difícil. Eu queria muito fazer aquela série, eu tenho muito orgulho. A série era bem pesada. Bem né? pesada. Eu fiz Justiça também, que era bem pesado. Eu fiz o filme do Cláudio Assis, que eu faço par com o Matheus, que é uma história bem pesada. A gente tem a Fernanda Montenegro também no elenco. E eu acho que por estar em muitos projetos assim densos e muito dramáticos, quando eu retornei pra comédia, porque eu não fazia comédia desde Reis e Ratos, do Mauro Lima, um filme de humor, hoje em dia não pode mais falar humor, outra coisa, a gente fala humor ácido, que eu acho uma bobeira, mas tudo bem. Eu tava, 8 anos sem fazer comédia, então eu fiquei bem nervoso. Mas uma das coisas que eu faço com a minha carreira é procurar projetos que estão sempre me desafiando. Porque se você fica ali na sua zona de conforto, você não cresce. Vocês, com certeza, são grandes profissionais, sabem disso. A gente tem que estar sempre tentando estar com um nervoso, né? Que é numa situação, às vezes, que não é a melhor, mas é a que te faz crescer. E você tem vontade de fazer carreira internacional? A gente tem o Rodrigo Santoro, que conseguiu entrar no mercado de Hollywood, fazer outros tipos de coisa fora. A gente tem agora a Netflix, Alice Braga, a Netflix,
investindo em produções nacionais que acabam também estourando lá fora. Você tem interesse nesse mercado fora do Brasil? Olha, antes da minha filha nascer, eu acho que isso era era uma coisa que frequentava os meus pensamentos mais, assim, porque, sei lá, eu tinha, graças a Deus, conquistei muita coisa e mais do que eu imaginava, e aí eu não sabia direito meio que para onde ir, assim. Fiquei um tempo meio, claro, trabalhando, eu sou muito trabalhador, sem parar, sem crise de depressão, mas fiquei um tempo com isso ali, martelando. E quando a minha filha nasceu, eu cheguei a uma conclusão, assim, eu prefiro ser melhor pai do que super bem sucedido. Porque eu não ia me perdoar nunca se eu chegasse, sei lá, na terceira idade e não tivesse uma boa relação com a minha filha e com os filhos que eu quero ter. Então, é claro, se eu for chamado para fazer um trabalho e eu puder passar um tempo fora, mas retornando aqui para o Brasil, faz sentido. Mas eu quero deixar claro que eu sou super admirador do trabalho do Rodrigo, da persistência dele, do talento, da Alice, que faz uma carreira linda, né, fora do Brasil, do Wagner também, que super arrebenta, agora está dirigindo. Eu acho que são profissionais incríveis, assim, que estão fazendo muito bem. E o Celton também, né? Você estava falando, o Celton teve aqui há pouco tempo, né? Tá aí Mas o Celton tá trabalhando fora? Com direção. Ah, com certeza, né? Muito bacana. A gente já segue nesse bate-papo com o Cauã Raymond aqui no Morning Show. Não saia daí, agora 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Chegou agora? Ah, então dá tempo de pegar aí um bom papo com o Cauã Raymond, nosso convidado nessa manhã de quinta-feira aqui no Morning Show. Ele chega para falar do filme Uma Quase Dupla, em que ele contracena com a Tata Werneck, uma comédia brasileira. Parece bem divertida pelo que eu vi no trailer aqui. Paulinha já viu o filme? Gostou, né, Paulinha? Você não ia dizer que não na frente dele também? Nunca falaria que não na frente dele. Claro. Eu falo só coisas boas aqui na frente dele. Se ele olhar pra mim, então, não consigo nem falar direito, na verdade. Mas, Ô Cauã, você terminou aqui o bloco anterior falando um pouco aí da questão pessoal, né, da questão emocional que envolve aí a tua carreira, tudo da tua profissão e tal. Eu tenho uma entrevista tua na Folha de São Paulo, de 2012, aí, que chamou a atenção, porque você faz de casa feito, Você faz uma declaração aí nessa tua entrevista, ou não era, acho que é da novela Avenida Brasil? Não, a entrevista é de agora, Edgar. É recente a o entrevista? 2012 é o ano em que ele fez da novela e do nascimento da filha. A entrevista foi esse domingo agora. É isso, e você fala um pouco que foi pro divã, você fala que foi fazer uma análise ali, foi pra terapia. Fui e faço análise e terapia desde os 14, meu pai é psicólogo e ali, como eu disse no bloco anterior, teve um momento ali que, graças a Deus, muita coisa tinha acontecido e eu não sabia direito muito o que fazer, como continuar, por mais que eu não deixasse, não parasse os compromissos que eu tivesse, entendeu? Em nenhum momento isso me impediu de, sei lá, levantar de manhã e cuidar das coisas que eu tinha que cuidar, fazer meu trabalho, mas era um questionamento que eu tinha e eu fui atrás de respostas. E essas questões da fama, Cauã? Você falou então que já fez análise quando você achou que precisou? Não, faço. Você continua fazendo. Tem alguma coisa que te incomoda muito, que você trata muito no analista e que tem a ver com essa relação ator, pessoa pública e fama? Olha, eu acho que é um assunto constante, assim. Eu acho que o legal da análise é que é uma opinião neutra, né? Sobre o que está acontecendo, sobre o que você está sentindo. Eu acho que a fama tem algumas dificuldades, assim, mas eu acho que também não faz sentido você ficar reclamando, porque já passei desse ponto faz muito tempo. Nosso camarada aqui, meu galã. Cadê meu galã? Vini. Fala aí. Dá um Vini. Fala aí, Vini. Calma, assim, a gente sabe, né, os ossos aí da fama. A gente tava conversando aqui. Ossos da fama. Aliás, hoje é um dia... É maravilhoso isso, usa, Cauã, usa sempre. Os ossos da fama. Inclusive, hoje eu vim até um pouquinho mais assim, né? Discreto, né? Não pintei o cabelo, não fiz uma roupa melhor, né? Respeito ao convidado. Eclipsar o nosso convidado. Eclipsar é bom também. Poucas vezes eu acho
acho que ele esteve num ambiente assim que tinha alguém tão bonito quanto ele. Né? Ou mais, né, Vini? Vai, mais. tá bom. Cara, vem fazer o 2 com a gente, por favor. Cara. Não, mas peraí, o Vini carrega... Você não viu o maior dote dele. Você vai ser o primeiro nome. Ele não é só um rostinho bonito, não, né, Edgar? Ele carrega todo um cast. Por exemplo, tem agora uma pessoa que quer fazer uma pergunta particular pra você, por favor. Achei que você não ia me chamar, querido. Por favor, Gabi. Cauã Raymond é uma coisa assim, uma loucura, né? Esse menino maravilhoso. Ô, Cal, fala pra mim o seguinte. Sei. Qual foi o pior episódio de assédio que você sofreu, assim, da mulherada? Uma loucura. Essa novela que tá no ar agora, belíssima, quando o meu personagem só usava cueca vermelha, né? Aí eu fui fazer um trabalho e a senhora que me contratou, senhora. A mulher foi cheia de esperança de estar sendo chamada de senhora. Não, e ela chegou, né? E falou assim, ligou pro meu agente, pro meu empresário e falou, fala pra ele vir de cueca vermelha. Eu falei, hã? Como assim? Você tá brincando que isso rolou? Aí quando eu cheguei no trabalho, meu empresário óbvio falou, olha, tem uma diferença entre o personagem, o ator, não é bem assim, esse é o personagem. Mas não, quando eu cheguei, ela falou, você veio de cueca vermelha? Nossa, diretona assim, né? Ô, da Pena, emenda uma aí já, vai, da Pena. Olha, velho. Eu tô na bancada também, se vocês não se importarem. A gente não precisa falar sobre segurança pública, mas fala comigo, eu quero que ele me responda, porque ele me deu uma bordoada. Peraí, Caio, vai chegar, vai chegar. Show agora, faz da Pena, vai dar Pena. Eita que eu sou candidato agora, hein, velho. Ô, Cauã, eu queria saber o seguinte, meu velho. Você falou aí que gosta de produzir também. Você tá fazendo produção de vários filmes, é isso? Eu sou... Há uns 5 anos, acho que o Divan me levou a isso. Interessante você perguntar. Não sei quem você é, mas vamos que vamos. Ele limita 400 personagens. É o da Pena, pô. É o nosso personagem da Pena, cara. Normal, cara. Desculpa. Mas por isso que é legal. São os ossos da fama, cara. Calma, eu vou defender o Vini. É porque o Datena é só o Datena em São Paulo, né? Lá é o Wagner Montes, né? O cara então, lá e tal. Eclipsou aqui meu pensamento. Lá no Rio é outro. Mas há uns 5 anos que eu venho trabalhando como produtor associado, desde o Alemão, Tim Maia, Reza a Lenda, agora o Pedro, que é um filme que eu vou fazer, começo a filmar dia 22 de outubro com a Laís Bodansky. A gente queria um olhar feminino para contar a história que já foi contada de uma forma caricata, de uma forma divertida, sobre Dom Pedro I, e contar um pouco dessa história que os portugueses conhecem melhor. Esse imperador que volta, retorna para Portugal, depois de abandonar o Brasil, e reconquista Portugal para a filha. Então, eu venho trabalhando, claro, no começo de forma mais discreta e cada vez mais aprendendo, eu me considero bem engatinhando no processo, mas é um lugar que vem me dando prazer, assim. Eu não tenho a vaidade de ter a palavra final de um projeto, nenhuma, pelo contrário, eu acho que o diretor, ele tem que ter essa palavra final, mas eu gosto de poder ser participativo. Você falou do Tim Maia, você contracenou com o filho de um brother nosso aqui da PAN, o Brian Ruffo. O Brian Ruffo. Ele é filho do Alex Ruffo, que faz Máquinas na PAN aqui, sábado, 8h45 da manhã, ouça lá. E com o Robson Nunes, né? O Robson, que foi da bancada aqui do Morning Show. Muito querido. Fez um trabalho lindo. Ô, Cauã, você tava voltando um pouco ao papo do Divan e todo mundo falando... Tô com medo de você. Não, cara, que isso? Quem sou eu? Você tem a fama, você tem sucesso profissional, você tem praticamente o mundo aos seus pés. Falam, eu não acho, mas falam que você é bonito. Eu não concordo muito. Mas existe alguma coisa pela qual você trocaria tudo isso, Cauã? Esse lance de você ir pra análise e tal, tem alguma coisa que te perturba que você trocaria tudo isso em troca de alguma coisa? Não tô perturbado nesse ponto, não. Não digo mas perturbação. eu acho que isso faz parte do meu trabalho, assim. Acho que essa coisa da fama é interessante porque quando você é mais novo, assim, a fama entra no lugar da ingenuidade também da idade. Você querer... Acho que isso tá mais forte ainda hoje em dia do que era na minha época. E depois que você, graças a Deus, faz sucesso, seus personagens fazem sucesso, as pessoas gostam do seu trabalho... Não, desculpa, eu acho que eu não fiz a pergunta da forma certa que eu queria. Existe alguma coisa sério? que você ainda não conquistou? Você conquistou coisas que acho que praticamente 99% da população gostaria de ter. Existe alguma coisa que você trocaria tudo isso por alguma coisa? Eu acho que são ciclos na vida, assim. Você vai mudando suas prioridades.
Eu hoje em dia penso nesse lugar da produção, como eu acabei de falar, em chegar num momento que eu vou produzir um filme e não vou estar presente no elenco, entendeu? Vou estar só na produção e sendo participativo de uma outra forma. Acho que no futuro talvez dirigir, mas eu acho que tem tanta gente dirigindo bem e projetos tão interessantes que se eu fosse dirigir alguma coisa, tinha que ser uma coisa que eu não conseguisse não dirigir. Então, acho que não. Acho que as coisas vão mudando, né? Você vai ficando mais maduro e umas coisas tinham muito valor, passam a ter menos. Acho que passa por aí. Hoje em dia o que mais me enche os olhos assim é poder ficar com a minha filha e ter tempo. Acho que é a moeda mais cara hoje em dia, é tempo. Tempo para dormir bem, para comer bem, às vezes até para ter um ócio criativo, que é uma coisa que parece até uma palavra de outro mundo. Ô, Cauã, eu queria falar de vida real com você. Vamos nessa? Eu tava falando, cara. A gente é privilegiado, né? Cada um na sua área, de poder ter um emprego, fazer o que ama, fazer o que gosta, tudo. A gente tá à frente aí de um Brasil que vai escolher um presidente logo mais aqui. Como é que você vê esse cenário difuso em que a gente vive, polarizado, onde as pessoas muitas vezes rompem relações por conta de opiniões divergentes na área política, na ideologia política? Como é que você lida com isso no teu dia a dia? E se isso já chegou a te afligir mesmo? Se isso já chegou a causar problemas em relações pessoais? Enfim, que você possa ter rompido por questões políticas? Não porque... Não que os meus pais fossem alienados, mas eu não nasci numa casa, meus pais são separados, mas nenhum dos meus pais ficava falando de político o tempo todo, então naturalmente não fui muito, não estive muito próximo desse tipo de assunto. Isso chegou mais, fiquei mais próximo disso tudo quando eu comecei entrei na escola e uma das coisas que eu percebi é que quanto mais maduro eu fui ficando, mais prestando atenção, mais querendo entender o cenário atual, eu fui... Mas como eu posso falar isso? É que a sensação que eu tenho é que às vezes é muito difícil no Brasil você dar muitas opiniões como ator, assim, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender a diferença entre você e o seu personagem. Como eu fiz agora, falei de um caso, você me perguntou sobre uma cantada, uma situação, e às vezes você tem uma opinião e eu prefiro manter ela privada, porque eu acho delicado hoje em dia. Hoje em dia as pessoas ficam revoltadas por muito pouco e isso gera uma certa insegurança. E eu não gostaria que as pessoas parassem de identificar, de se entreter com o meu trabalho. Eu acabo sendo mais ativo nas causas ambientais, em outras causas, e é claro que eu tenho a minha opinião e eu presto atenção no que está acontecendo. E eu fico triste, se você quiser falar um pouquinho da segurança pública do Rio, eu fico com medo, né? Que era a pergunta do Caio. Mas eu fico um pouco com medo, nunca tive medo, sou carioca, nascido lá da Rocinha, fui criado, às vezes, em situações, em lugares não tão seguros, mas hoje em dia eu tenho um pouco de medo sim, quando falam, sei lá, meu pai chega de Santa Catarina, onde ele mora, e fala: filho, tô chegando no Galeão 00:30, eu fico na dúvida se vou de carro. Sim. Às vezes eu falo: pô, pai, pega um táxi, eu te vejo depois. E não era assim. Eu pegava o meu carro e ia tranquilamente lá no Galeão buscar meu pai. Desculpa, eu não entendi esse lance aí do aeroporto. Como é que é? Porque faz um trajeto perigoso. É um trajeto muito perigoso a partir de um certo horário, assim. Não, tô sabendo. Acho que é o dia inteiro, na verdade, né? Mas eu acho que à noite é um momento um pouco mais delicado. Não, eu sei que não. Também com dor, né? Mas eu acho que é um momento que é um pouco mais perigoso, a linha vermelha e tal, então você acaba evitando. E a gente fica triste, né, cara? Mas eu odeio, uma das coisas pelo qual também não fico falando muito disso, é porque eu sou tão apaixonado pelo Rio, eu sou tão apaixonado pelo Brasil, que eu não quero perder a esperança nunca. Existe uma rixa que eu acho que é totalmente besta entre São Paulo e Rio e tal, mas eu tenho pra mim, quando eu falo isso pra um carioca, o carioca se ofende. Mas eu falo de coração aberto e eu adoro ir pro Rio de Janeiro. Eu tenho, claro, receio de andar em São Paulo, mas por ser paulistano eu sei onde dá pra ir, os horários e tal, e ando tranquilão.
Agora, no Rio de Janeiro, eu acho que também tem essa influência de eu não ser de lá, então não conhecer bem, mas eu ando com medo no Rio. Eu acho que se eu tivesse parado ali num bar, numa mesinha de fora e tal, eu sempre tenho um pressentimento de que alguma coisa vai acontecer. Vocês andam assim também, pelo que você tá me falando, ou só em determinados lugares? Não, eu acho que em determinados lugares. Acho que nem você sabe aqui em São Paulo onde é perigoso e onde não é. Lá no Rio a gente também sabe, né? A gente sabe os lugares onde tem uma probabilidade maior de você rodar. Você já rodou de alguma forma? Foi abordado? Cara, eu fui assaltado uma única vez há muitos anos atrás, em 2003, na Dutra. Época do Mal, isso aí. E... Calma aí, eu adorei isso aí que você escreveu. É o WhatsApp. Aqui nós temos perguntas, mas vamos lá, depois da tua resposta. E eu fui assaltado uma única vez, mas eu vou te falar. Era Réveillon, eu peguei a Dutra, errei o caminho e... pedi pra ser assaltado. Foi pra Belfort Roxo. Foi parado por uma caminhonete com 4 caras com fuzil. E te reconheceram? Não, eu nem olhei no olho. Acho que o grande segredo é você baixar a cabeça e não deixar a pessoa nervosa. Acho que eles estavam doidões, sacou? E estavam querendo dinheiro pra comprar droga. Calma, a gente convidou os ouvintes a participarem aqui, interagindo, fazendo comentários, perguntas pra você. Vamos ver o que eles estão querendo saber aqui. Bom dia, galera do Morning Show. Cauã Raymond vai estar aí hoje. O moleque é presença mesmo, cê é louco. Minha mulher é apaixonada por esse cara aí. Queria fazer uma pergunta pra ele aí. Faz um tempo atrás, aí aquela Megan Fox, atriz americana, disse que ele é um gato tal, cara bonito, presença. E o que ele achou disso e se ele conhece ela assim, teve já com ela assim. Abraço, bom dia, tchau. Ó, a informação é lá Paulinha Carvalho, hein? Essa aí, Megan Fox deu uma paquerada em Cauã, é isso, Cauã? Não, eu acho que teve uma situação há um tempo atrás que mostraram umas fotos de alguns atores brasileiros e ela pegou a minha foto e me deu uma moral, mas... Obrigado aí, fico lisonjeado, mas passo. Aqui tem mais, calma. Quem fala aqui é Márcio, um admirador do seu trabalho. Queria fazer uma pergunta para ver se eu peço para Jesus, ou Deus, ou quem seja, saber qual é a fórmula, a receita da beleza. Ele precisa entrar 3 vezes antes de nascer na vida da beleza para ficar sem nem você, Cauã? Ou é sorte mesmo do espermatozoide e do óvulo? Gente, que um abraço, hashtag partiu pra cima, Morning Show. Vamos lá. Quer que eu responda essa? Dermatologista. Mas por favor, me ajuda aí, cara. É genética. É uma questão de genética. Tem que dar sorte. Entrou 3 vezes na fila. Esse negócio da beleza te incomoda? Já te atrapalhou na carreira? Por as pessoas, até com preconceito, falar, olha, o cara é só bonito. Você teve que ralar mais pra mostrar o teu talento? Como é? Eu acho que te ajuda muito em alguns personagens e em outros te dificulta. Acho que é lá e cá, entendeu? Acho que alguns personagens falam dessa coisa do galã e isso. O galã, ele preenche uma função bem forte na dramaturgia, né? Principalmente na dramaturgia de telenovela, né? Sim. Então, óbvio que isso me ajudou, mas eu acho que em outros personagens que você quer se desvincular disso, te atrapalha. Eu em muitos momentos já pedi pra ler projetos, para fazer testes, não sei se alguns de vocês assistiram os filmes do Carlão Rachembar. Eu fiz o último filme dele, Falsa Loura, foi um projeto que eu tinha feito o meu primeiro filme, o Odd Cake, que foi um filme que foi super bem de crítica. Ao contrário de como eu tava indo na Malhação. É tão engraçado, no cinema eu fui tão elogiado. Na Malhação o pau comia. Era malhado. E era tudo na mesma época. Era o mesmo cara. Era o mesmo cara. E aí o Carlão deixou eu fazer um teste e eu acabei pegando o papel. Aliás, Cauã, você falou de crítica e tal. Dá tempo, Edgar? Vai lá, rapidinho, que a gente tem que fazer aí os nossos twitteiros, né? A participação deles. O seguinte, sobre esse crítica e falando em jornalismo, tem os jornalismos que se ancora em fofoca sobre Prensa marrom. A imprensa... é uma... Você viu o que fizeram com a seleção colombiana, o The Sun? Sacanagem. Pode crer. Pegaram pesado. Os caras são... Os falou aqui, se acham, né? Se acham, mas deixa eles caírem. Cara, eu tô me sentindo culpado, porque eu saquei a piada entendendo a cultura deles, assim, do britânico. Cara, eu fiquei mal agora. Vocês estão falando isso de novo, eu falei, foi uma piada, talvez ali num limite tênue, mas... Não, pegaram pesado com a Colômbia. Pegaram pesado? Porque a Colômbia só tá bom, vou entrar nessa. Café e cocaína. Pô, não é assim. Vamos Pablo Escobar era dos States. Não, o negócio é o seguinte, já falaram coisas pesadíssimas sobre você.
Por exemplo, quando um jornal do Rio disse e depois disse que você tinha feito investidas pesadas ou assediado uma colega atriz. Porra. Também houve aquele caso das fotos suas meditando na janela e tal, pessoal publicando isso. Rolou. O que você acha sobre isso, sobre essa imprensa que se apoia nas celebridades para sobreviver? Cara, essa acusação foi interessante porque foi a primeira vez que o Extra do Rio se retratou. Eu me lembro que eu fiquei bem chateado, assim, não costumo ficar chateado, tô acostumado já, mas como hoje em dia eu acho que isso pesa muito e a gente está num momento delicado, eu me movimentei e fiquei muito feliz. A Globo toda me protegeu, eu me senti super protegido. E no mesmo dia a diretora do jornal me procurou, o diretor do jornalismo da Globo me procurou, o Fred. O Schroeder também, falei com ele. Eles foram muito bacanas e se retrataram, que é uma raridade. E outra curiosidade é que a retratação teve mais multiplicações do que a acusação. E isso é muito, 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 muito raro para quem entra na internet todo dia e sabe. Boa. Em relação à segunda, ficar peladão meditando, você é danado, hein, cara? Eu não. Você faz o dever de casa, hein? Não é absolutamente nada. Pô, Léo Dias. Foi olhar. Ficou olhando lá Ficou me olhando peladão lá. Longos Mas minutos, lá, senhor, cara. tá Que aqui, isso? ó. Eu tenho É segurança pública, hein, cara? Longos minutos. Olha aqui, eu não Eu não te desculpa, não. Ô, Paulinha. Me pegaram. Não, calma aí, Vai cara. lá. Eu moro de frente pro mar, me mudei há 2 meses e eu meditava mesmo todo dia. E, pô, você acorda e medita ali. E aí me fotografaram com drone, cara. E isso foi a primeira vez que eu fui fotografado com drone em casa. E é isso. Chato. Paulinha, como é que estão nossos twitteiros aí? Olha, dando uma pilha? Rendendo muitas homenagens, fazendo muitos prints aqui da presença do Cauã. A gente separou 2. Então aí, Bruno... Priscila Guedes, meu crush não decepciona. Prefiro ser bom pai do que bem sucedido. Frase de Cauã, já está tudo no Twitter, não precisa nem redigir a matéria, gente. É só pegar. Beijo, Priscila! Agora a Raquel Linda, @portajovem. E hoje é o dia em que vou matar as amigas e inimigas de inveja. Vou dizer que estive com Cauã Raymond e ele ainda me falou ao pé do ouvido. Tudo bem que é no rádio, mas isso eu não vou dizer, né? Tipo uma piada. Beijo pra você. Uma piada. Bom, legal. Ó, Cauã, queria agradecer demais a tua presença aqui, esse bom papo aqui que levamos nessa manhã de quinta-feira. O Cauã tá em cartaz nos cinemas a partir do dia 12, quando começa. Dia 19 de julho. Dia 19, mas tem pré-estreia já, né? Abrindo a partir de 12. Aquele momento que o filme começa a ser divulgado e tal, mas a estreia mesmo em todos os cinemas é no dia 19 de julho. Boa, ao lado de Tata Werneck e grande elenco em uma Daniel Furlan. Gente, tá maravilhoso. Por favor, Alejandro Clavô também. Boa, uma quase dupla. É isso, Cauã, brigadão, viu? Tem Obrigado, série na gente. Globo vindo também, né, Cauã? Ilha de Ferro, Ilha né? de Ferro, do Afonso Poyar e Dom Pedro. Boa. Falado, quem tá aí pra dar a hora certa? Gabi, por favor. Né, querido? Por favor, vai, já que você participou aqui. Hoje é um dia especial. Vai lá. Inícios de Cauã no mesmo estúdio. Meu Deus. 11h29, horário de Brasília. É uma loucurinha. É uma grande loucura. A fila está aí, a fila para a fotografia. maravilhosa. Vamos lá, Paulinha, a gente fecha o programa de hoje, é isso. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui pela Jovem Pan, agradecendo sempre o prestígio e a audiência. Isso aí. Tem vencedor. E aí, Faustão? Brincadeira, é Tiago de Guarulhos. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta aqui na PAN a partir das 10. Por isso que eu evito de ficar saindo de casa.